Fala, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Viviane Forte e hoje vai vir aí o vídeo mais pedido por todos vocês. Mais um vídeo meu resolvendo questões da 13ª UNHB. Ano passado eu resolvi da 12ª, que era a edição imediatamente anterior a que começaria, e agora eu farei da mesma forma, tá? Vou resolver 3 questões da Olimpíada mais recente. Mas antes eu tenho um aviso importantíssimo. Vai acontecer no final deste mês de abril, já na verdade, a terceira ONHB Mente, uma mentoria organizada pelos meninos e meninas do projeto Mentolimp. Quem são esses meninos e meninas? São olímpicos e ex-olímpicos, ou seja, estudantes de todo o Brasil que já participaram da ONHB e se preocupam em transmitir para você um pouco da experiência que eles tiveram aí ao longo da prova. Então, esse evento ele tem como objetivo a troca de conhecimentos sobre a ONHB, tanto entre pessoas que já participaram, mas principalmente o acolhimento daqueles professores, daqueles alunos que nunca participaram da Olimpíada e que não sabem nem para onde vai. Tá? Esse evento ele conta com professores orientadores do Brasil todo, como palestrantes, monitores, mentores e também ex-olímpicos, tá? Nesse ano vai acontecer, salvem aí essa data, tá? 22, 23 e 24 deste mês de abril. O evento é completamente gratuito, de maneira online, e ele é aberto a todas as pessoas. As inscrições já estão abertas, então você que está me assistindo agora, corra no @Projeto Mentolimp, caso tenha alguma dúvida, caso queira mais informações, e também para se inscrever, tá? O link de inscrição já está disponível na bio dos meninos. Corram lá, é uma galera extremamente comprometida, apaixonada pela UNHB, disposta a ajudar vocês, tá? Primeira questão, na verdade, deixa eu explicar para vocês uma coisa primeiro. Eu escolhi trabalhar com questões mais voltadas para análise de imagens, porque o meu outro vídeo ficou muito longo e a ideia é que vocês consigam perceber como eu enxergo as questões de maneira um pouco mais objetiva. Então, a gente tem a primeira questão aí da 13ª NHB, que diz o seguinte: em julho de 2020, durante a pandemia de coronavírus enfrentada pelo Brasil, um grafite do artista Gilles surgiu em um muro de uma das ruas da Barra Funda, bairro da cidade de São Paulo SP. Segundo a narrativa proposta pelo grafite, letra A, um médico e uma médica com roupas da profissão e utilizando máscaras estão em disputa contra o vírus causador da Covid-19 e seu apoiador. Analisando a imagem rapidamente, a gente consegue perceber que sim, de fato, essa alternativa está correta. Então a gente segue para a segunda, letra B. Ciência e defesa da vida lutam contra a propagação da doença e desejo de morte. Então, fazendo uma interpretação um pouco mais aprofundada, né, uma análise, uma crítica a essa imagem, a gente consegue perceber que a letra B ela também está correta. Letra C, o personagem com a pele verde auxilia os esforços científicos do governo federal. Para atacar essa alternativa, a gente precisa lembrar um pouco do contexto que estávamos vivendo no ano passado. Era o segundo ano da pandemia, as coisas elas estavam se flexibilizando, melhorando, mas ainda assim, será que dava para dizer que o governo federal estava trabalhando em esforços científicos? E esse personagem da pele verde, quem é esse personagem? O que ele representa? Será que o presidente está do lado dele da corda, representa um esforço do governo federal contra ele ou a favor dele? Essa é a grande crítica da imagem. Então a gente consegue perceber só por essa análise de imagem e por uma interpretação do contexto da época, né, do ano passado, que essa letra C é a alternativa de valor 0. Letra D diz o seguinte: a faixa presidencial de um personagem contrapõe-se à capa de super-herói no lado oposto de um cabo de guerra. A frase convida o espectador a tomar posição. A gente chegou na letra C como 0. Nos restam as alternativas de valor 1, 4 e 5. Então, olha só, quando a gente só olha para a imagem, o que a gente percebe rapidamente? Que tem duas figuras de um lado, duas figuras do outro. Essas duas figuras estão puxando uma corda. Uma figura representa uma pessoa presidencial, né, pela faixa presidencial. A outra figura é verde, tem uma cabeça aí que lembra o formato das células de vírus. Do outro lado a gente tem um homem e uma mulher de máscara, de jaleco, com a capa de super-herói, que são quem? São médicos. Então, só olhando para essa imagem,
A gente consegue interpretar isso? Sim, não? Talvez. Vamos para a segunda. Ciência e defesa da vida lutam contra a propagação da doença e o desejo de morte. Olhando para essa imagem rapidinho, só analisando aí os personagens, a composição da fotografia, a gente consegue perceber que eles representam ciência e defesa da vida, e o outro lado representa doença e desejo de morte, ou a gente precisa pensar? A gente precisa analisar a imagem, a gente precisa perceber o contexto, a gente precisa se aprofundar. Eu costumo falar sempre que a UNHB é uma prova onde a gente não precisa necessariamente estudar para ela antes, mas durante. Por isso que a Olimpíada ela tem 7 dias para que vocês realizem as fases online. Não é por acaso, para que vocês estudem, pensem, aprendem, pesquisem, discutam, tá? Então, para você chegar nessa letra B, de certa forma, você precisa ir além da imagem, você precisa interpretá-la, perceber o sentido figurado da coisa. Então percebam que ela já exige de você, olímpico, olímpica, professor, professora, uma habilidade maior, que é a habilidade de interpretação, de análise, de crítica, de relacionar o contexto com a obra, com a fonte, né? A letra D também diz o seguinte, olha só, a faixa presidencial de um personagem contrapõe-se à capa de super-herói no lado oposto de um cabo de guerra. A frase convida o espectador a tomar posição. A letra A e a letra D, elas são muito parecidas. E isso gerou aí uma certa discussão no ano passado. Por quê? Porque as duas, elas analisam a parte mais visual da imagem. E aí, qual é a alternativa que vale mais, qual é a que vale menos? Quando a gente vê a letra D de dado, a gente consegue percebê-la mais rápido. É mais fácil perceber que tem uma capa, como se fosse um super-herói, e do outro lado tem um cabo de guerra, e essa frase ela é uma pergunta, ou seja, ela puxa de você uma resposta, ela exige uma posição, ou a gente precisa se aprofundar um pouco mais e perceber quem são esses personagens. Prestem atenção, na letra D a gente tem descrição de elementos, então a gente tem a referência à capa, a gente tem a referência ao cabo de guerra, a gente tem a referência a essa pergunta, mas na letra A gente já tem uma interpretação. É uma outra pergunta que está sendo respondida. Quem são esses personagens e o que eles estão fazendo? Então, se a gente tivesse que perguntar para essas alternativas, a letra A pergunta isso. Ela responde, na verdade, essa pergunta. Quem são esses personagens e o que é que eles estão fazendo? O que significa essa imagem? A letra D, ela responde a seguinte pergunta. Quais são os elementos presentes nessa imagem? Ou seja, uma alternativa que você consegue resolver só batendo o olho, só percebendo mesmo visualmente, sem ter que pensar, sem ter que raciocinar absolutamente nada. Tá? Então, essa letra D, a gente percebe que em relação às outras duas, a letra A e a letra B, ela é um pouco mais fraca. É a alternativa de um valor aí que a gente já sabe qual é, que não é tão interessante. Nos restam letra A e letra B. E entre letra A e letra B, qual vocês acham aí? Coloquem aqui nos comentários, não vale adiantar o vídeo, tá? Coloquem aqui nos comentários qual alternativa vocês acham que é a mais profunda. Lembre-se do que eu falei no início da análise da letra B. Olha só, ela traz ciência e defesa da vida, lutam contra a propagação da doença e o desejo de morte. Percebem que, assim como a letra A, ela traz uma interpretação um pouco mais aprofundada da imagem? Sim. Então, se ela e a letra A, elas têm uma direção parecida, é natural que elas tenham uma pontuação parecida, ou seja, que sejam para a gente o 4 e o 5. Mas do 4 para o 5 a gente tem um ponto, um detalhe, uma diferençazinha, que é, percebam que a letra B, ela traz uma análise crítica, ela traz uma certa acidez, ela traz um posicionamento, de certa forma, da comissão organizadora. Então, é a interpretação que a gente tem dessa imagem. Ciência e defesa da vida, ou seja, esses dois personagens, o médico e uma médica com roupas de profissão, onde esse médico está com a capa de super-herói, eles representam ciência e defesa da vida. E do outro lado, esses personagens que parecem um presidente e que parecem um vírus, o que é que eles representam? Doença e desejo de morte. Ou seja, essa letra B, ela traz uma interpretação mais profunda dessa fotografia. E é por isso que o nosso gabarito é esse aqui, 4501. Você acertou ou errou essa questão ano passado, para o caso dos que já fizeram a prova?
E esse ano, para o caso dos que estão resolvendo aqui comigo? Fique atento, hein? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 3 da 13ª UNHB, tá? Nessa questão, as fontes foram 2 vídeos institucionais do Museu do Ipiranga. Eu não ia conseguir gravar a tela e colocar os vídeos aqui e o vídeo ia ficar muito extenso. Por isso eu coloquei essa fotografia do Museu do Ipiranga, tá? O comando da questão diz o seguinte: a partir da análise desses documentos e de suas pesquisas, é correto afirmar que letra A. Vídeos institucionais conjugam música, imagens do edifício monumento e fala de especialistas para criar um grandioso e convidativo ao público, um cenário grandioso e convidativo ao público. Só de assistir o vídeo, tá? Os vídeos institucionais, vocês conseguem perceber o aparecimento desses elementos, música, imagens, fala de especialistas. Então essa é a alternativa que está correta. Letra B. O Museu do Ipiranga passa por uma obra de restauro e expansão do seu prédio, o que descaracteriza o seu valor histórico original. Será? A gente tem uma política no nosso país, regida pelo IPHAN e pelas entidades de proteção ao patrimônio, que estabelecem que sim, essas edificações elas podem e devem ser restauradas, desde que uma série de regras seja respeitada para que não se descaracterize essas edificações. Então, sim, é possível restaurar uma edificação e é inclusive aconselhável para que ela não se deteriore, tá? E aí a gente perca esse bem patrimonial. Então, essa restauração não descaracteriza o valor histórico original, porque ela é regida por uma série de regras que as pessoas especialistas em patrimônio histórico, ou seja, historiadores, arquitetos, enfim, pessoas que trabalham com essa área, tá? Eles estabelecem, então, se isso obedecer às regras, está correta a obra de restauro, não é um problema. Nesse caso, se a obra de restauro ela não descaracteriza o valor histórico original do patrimônio, esta letra B está incorreta. Vamos para a letra C. O Museu Paulista tornou-se um espaço de valorização da memória bandeirante e deve ser reaberto como elemento partícipe do bicentenário da independência. Olha aí, ela já é um pouco mais profunda, ela traz uma análise, ela contextualiza o Museu do Ipiranga enquanto equipamento cultural, né, relacionando aí com as inspirações, tá, do Museu Paulista, da Memória Bandeirante, Bicentenário da Independência, que ano passado foi o tema que regeu aí a prova, né, que trouxe algumas questões, uma reflexão maior, tá? Fiquem atentos aí. Letra D. O Museu do Ipiranga configura-se como um lugar de construção de memórias históricas e, ao mesmo tempo, de formação da identidade paulista, comparando as alternativas certas, letra A, letra C e letra D. Qual vocês percebem que traz uma descrição mais boba, mais fácil, que não ensina tanto? Letra A, né? Só de assistir aos vídeos, você que ainda não resolveu essa questão, não assistiu, assista, tá? Perceba, é muito fácil, você dá play no vídeo e você percebe que tem música, que tem imagem, que tem fala de especialistas. Então você não precisa pensar, só precisa assistir o vídeo. Se você não pensar nada e só assistir, você consegue perceber que a letra A está correta. Então ela não exige muito de você. É o tipo de alternativa que a gente encaixa como alternativa de valor 1. E aí nos sobram letra C e letra D, que de certa forma tratam essa questão da restauração do Museu do Ipiranga de uma forma semelhante, falando sobre as ligações de identidade, de memória e de pertencimento, né, trazendo a questão dos bandeirantes, da identidade paulista, com a existência do museu. Só que existe uma diferença tênue, afinal a gente tem o 4 e o 5. Então, para diferenciar esse 4 e o 5, a gente precisa perceber certas coisas. Muita gente se direcionou para a letra C porque ela traz essa questão do bicentenário da independência, que foi o tema central da Olimpíada. Mas vejam bem, a letra C, ela coloca o Museu Paulista como espaço de valorização da memória bandeirante e como um elemento partícipe do bicentenário da independência. Ela meio que joga esse conceito, né, memória bandeirante, relaciona a questão de memória e patrimônio histórico, mas de uma maneira um pouco objetiva demais, um pouco superficial. A letra D, por outro lado, ela traz o seguinte: o Museu do Ipiranga configura-se como um lugar de construção de memórias históricas e, ao mesmo tempo, de formação da identidade paulista. Percebam que elas falam basicamente do mesmo assunto, mas a letra D, ela se aprofunda um pouco mais, né? Que memórias são essas? Que identidade é essa? A C se restringe puramente a pensar em uma memória bandeirante, mas não é o único tipo de memória que existe, né, nesse equipamento patrimonial.
Então, a letra C ela é boa e ela está certa. Mas a letra D ela vai além. Você precisa pensar mais. A gente tem conceitos históricos mais interessantes, né? Construção de memórias históricas, formação de identidade paulista. Enquanto na letra C o que a gente tem de conceito é memória bandeirante e a informação do bicentenário da independência. Então aí já não é uma alternativa tão atrativa assim quando a gente analisa ponto a ponto essa letra C. Sendo assim, o nosso gabarito da questão 3 fica o seguinte: 1, 0, 4 e 5. Comentem aí embaixo se vocês acertaram ou não. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar também no Instagram, tá bom? Vamos para a última questão, que vai acabar batendo o mesmo tempo do vídeo anterior. É muito difícil resolver questões de maneira breve, então eu peço desculpas para vocês pelo vídeo extenso, mas é importante que vocês assistam com atenção, tá? E aprendam essa análise das questões, essa forma de resolução das questões, que não é a mais correta, que não é a mais perfeita, é somente a que eu uso, tá? Então eu estou compartilhando com vocês porque eu acredito que ela é interessante, que ela é útil e ela já gerou alguns resultados muito positivos, tanto para mim, quando eu era olímpica, quanto para os olímpicos que eu tive a oportunidade de auxiliar nesse processo, tá? Próxima questão é a questão 17 da 13ª NHB, que traz aí essas imagens, tá? São 3 fontes, só que 2 delas eu coloquei juntas. Essa cédula de um cruzeiro, quem matou Herzog, a cédula de R$2, cadê Amarildo? E a cédula de R$2 também ao lado direito com imagens de Marielle Franco. Vamos às alternativas. Considerando as 3 obras apresentadas, escolha a alternativa mais apropriada. Letra A. As cédulas carimbadas, ao serem colocadas em circulação, perdem seu valor financeiro, sendo recolhidas pelo Banco Central, impedindo que o impacto proposto pelo artista seja alcançado. Para essa alternativa, vocês precisam pesquisar, tá? Precisam checar essa informação. Isso acontece de forma recorrente com as questões de Olimpíada. Vocês precisam checar informações, datas, fatos, personagens, tá? Essa informação, quando checada, a gente percebe que é incorreta. Essas cédulas, elas não perdem valor financeiro. Tanto é que vocês já devem ter se deparado com várias notas aí, riscadas, com frases, com desenhos, e essas notas continuam sendo aceitas pelas pessoas, tá? Então, essa letra A, ela é um 0, redondinho. Letra B. Os questionamentos não estão presentes apenas nas frases e imagens carimbadas nas notas, mas na própria proposta artística de uma arte que se constrói enquanto circula entre a população e não isolada em museus e galerias. Parece correto e ela traz uma análise legal. Vamos descer para as próximas e aí qualquer coisa a gente volta nela. Letra C. Ao carimbar frases curtas e imagens nas cédulas, parte do projeto Inserções em Circuitos Ideológicos, o artista Cildo Meirelles faz questionamentos e cobranças para gerar reflexões na sociedade. Parece correta também, merece uma análise. Letra D. As provocações nas cédulas tratam de uma permanência da violência estatal e de poderes paralelos que, a partir de diferentes mecanismos e abusos, continua sendo utilizada na sociedade brasileira redemocratizada. Por que tem essa menção à sociedade brasileira redemocratizada? Não sei se vocês vão lembrar, mas a figura do Vladimir Herzog é a figura de um homem que foi aí torturado e morto, né, durante a ditadura militar. Por isso essa relação entre sociedade redemocratizada, tá? Pós-ditadura, em um momento de democratização, essa permanência desses mecanismos e abusos de violência estatal que a letra D traz. Só de comparar a letra B, letra C e letra D, a gente percebe que existe uma aí que é discrepante. Tem 2 muito boas, muito fortes, que vão nos dar trabalho para diferenciar 4 e 5, mas tem uma que parece um pouco mais boba. Qual é para vocês? Para mim é a letra C, olha só. Ao carimbar frases curtas e imagens nas cédulas, só observando a imagem vocês já conseguem chegar a essa conclusão. Parte do projeto Inserções em Circuitos Ideológicos, isso tem na referência da imagem no site, então vocês também não precisam pensar para chegar a essa informação. O artista Cildo Meirelles, também tem o nome dele lá, faz questionamentos e cobranças para gerar reflexões na sociedade. Só de dar uma olhadinha na fonte, rapidinho, vocês conseguem perceber que isso é verdade. Mas percebam que é uma alternativa superficial, porque fala, tá, ele faz questionamentos e cobranças para gerar reflexões na sociedade. Que questionamentos e cobranças são esses? Que reflexões são essas que o Cildo ele quer gerar?
Essa alternativa não responde a essas perguntas, ou seja, ela traz uma informação, mas ela não se aprofunda, ela não explicita, ela não analisa, ela não critica, ou seja, ela é uma alternativa de valor 1. Nos sobram aí letra B e letra D. Lembrem-se, quando a gente está entre um 4 e o 5, elas tendem a ser parecidas. Afinal, do 4 para o 5, a diferença é de 1 ponto. Então, a gente tem que analisar com cuidado para perceber, tá bom? Que ponto é esse? O que diferencia uma da outra? E assim a gente arrematar os pontos mais altos aí dessas questões. Na letra B, a gente tem: os questionamentos não estão presentes apenas nas frases e imagens carimbadas nas notas, mas na própria proposta artística de uma arte que se constrói enquanto circula entre a população, e não isolada em museus e galerias. É uma análise muito interessante nessa descentralização da arte, de espaços confinados, de museus que por vezes são cobrados. Então é um espaço que, querendo ou não, traz uma elite. As pessoas mais pobres, elas não se sentem à vontade, não se sentem parte desse espaço. Então essa arte que transpõe esses muros de galerias, de museus de arte, é uma arte que alcança as pessoas. Essa é uma alternativa muito interessante. Vamos comparar a letra D. As provocações nas cédulas tratam de uma permanência da violência estatal e de poderes paralelos que, a partir de diferentes mecanismos e abusos, continua sendo utilizada na sociedade brasileira redemocratizada. Olha só, a gente tem a análise daquilo que está escrito nas cédulas, né? Eles percebem aqui na letra D que diz provocações nas cédulas, não é apenas uma frase, não é apenas uma imagem, são provocações. Já é um aprofundamento do que a gente tem, por exemplo, na letra C. E que provocações são essas, né? Qual o objetivo dessas provocações? Elas tratam de uma permanência da violência estatal e de poderes paralelos, conceitos fortíssimos e importantíssimos no estudo da história política, principalmente, que, a partir de diferentes mecanismos e abusos, continua sendo utilizada na sociedade brasileira redemocratizada. Como eu já falei para vocês, quando a gente fala em sociedade brasileira redemocratizada nesse contexto, a gente faz referência à cédula que questiona quem matou Herzog, ou seja, esse paralelo passado ditatorial, presente redemocratizado. E não só isso, mas também perceber que esse passado ditatorial ele foi superado. Mas ainda existem algumas permanências desse passado. Ou seja, será que a gente realmente venceu esse episódio grotesco da nossa história, a questão da ditadura? Ou será que elementos da ditadura permanecem até hoje? O que é a polícia militar, se não um aparato de defesa e de repressão estatal originado também da época da ditadura militar, que traz para a gente aí uma estrutura de combate, de opressão, muito mais do que de proteção para o cidadão. É um resquício de uma mentalidade e de uma atitude da época da ditadura. Então, a gente tem na letra D conceitos mais fortes, a gente tem uma relação passado e presente, a gente tem a possibilidade de analisar não só o presente, né, dessas outras duas cédulas, do Amarildo e da Marielle, mas até hoje a gente percebe permanência da violência estatal e de poderes paralelos o tempo todo. Aqui em Natal, os noticiários diariamente eles trazem essas questões, organizações criminosas, violência policial. Então é uma permanência muito forte, não só em contexto local, não é só aqui em Natal, não é só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo. Comparando letra B e letra D, que inicialmente tem aí sua proximidade, a gente percebe que a letra B ela foca muito na questão do meio de circulação dessa arte, enquanto a letra D ela traz uma análise dessa arte, ela problematiza, ela critica, ela analisa, ela se aprofunda, ela traz conceitos, relação passado e presente. Ou seja, quando a gente vai ver o gabarito, a gente percebe que letra A é 0, letra 4 é boa, mas não é o ponto principal da questão, ou seja, alternativa de valor 4. Letra C, muito simples, muito rasa, 1 ponto. E letra D, 5 pontos, forte, bonita, crítica, ensina pra caramba. Vocês saem dessa questão com a mente expandida, e é isso que o NHB quer de vocês. Quando forem resolver questões, sempre se perguntem: o que o NHB quer de mim com essa questão? O que eu posso aprender com cada uma dessas alternativas? Qual me ensina mais? Qual se aprofunda mais? Qual exige mais da minha cabeça? Em qual eu preciso pensar mais? Assim, vocês conseguem chegar aí no tão sonhado 5
das questões, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Perdão pelo tamanho imenso, mas foi o melhor que eu pude. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu comentário, deixa o seu like e até a próxima. Um grande beijo para todos e obrigada a quem assistiu até aqui.